A Organização de Finanças reuniu-se recentemente em Davos, na Suíça, e disse que a economia mundial está passando por seu pior momento desde a Segunda Guerra Mundial. Embora pareça ruim, isso pode ser uma boa notícia dependendo do ponto de vista. O mundo ficou preso em casa ou em campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, devido à pandemia de Covid-19. Quando as cadeias de suprimentos globais quebraram, todos voltaram a consumir. Após anos desse ocorrido, a inflação subiu consideravelmente. Na Segunda Guerra, as taxas de juros também aumentaram, levando a economia direto para a recessão e a inflação ficou negativa. As condições monetárias apertadas aumentam o custo das mercadorias, e as pessoas não conseguiam adquirir o que desejavam, exatamente como agora. A economia voltou à recessão e, eventualmente, tempos melhores surgiram. Vamos voltar aos anos 1940 e 1950, pois acreditamos ser um paralelo importante que muitos não entendem. A última vez que vimos algo parecido foi em 1974. Muitas pessoas dizem que os anos 70 alavancaram a inflação. As interpretações desse episódio de inflação no final dos anos 70 foram impulsionadas pela demografia dos baby boomers entrando no mercado de trabalho, representando um grande choque de demanda. Isso, junto com a crise do petróleo do embargo árabe, fez o preço do petróleo triplicar, as taxas de juros subirem e a inflação disparar. A economia caiu, o mercado de ações desmoronou 50%, e as grandes empresas de pesquisa, que são um ótimo guia para o ciclo de negócios, recomendaram atenção quando as ações cruzaram abaixo de 50. Estamos observando uma configuração similar atualmente. Os anos 70 estão bem próximos de nós. A inflação caiu em 1974 e está dando sinais de que cairá novamente. Muitas pessoas ainda acreditam que a inflação continuará estável. Um problema que vemos no comércio global é uma quantidade enorme de disputas, semelhante a 1974, com o dólar forte, taxas de juros subindo e inflação alta. Muitos têm medo de um retorno aos anos 80 e final dos anos 70, quando a inflação estava apertando as taxas e a economia entrando em colapso. Isso ocorreu porque os bancos rapidamente começaram a cortar as taxas, mas o dólar subiu ainda mais, criando mais problemas. Quando analisamos o recorde de 1985, vemos que todos tiveram que impedir que o dólar subisse para evitar destruir a economia global. A última vez que vimos algo semelhante foi em 2008. O preço do petróleo estava em $147, a inflação chegou a 6%, e os bancos estavam cortando gastos e empréstimos, prometendo que a economia se recuperaria. Em 2018, o preço do petróleo e a inflação alta levaram os bancos a aumentar as taxas para apertar o balanço. Isso continua acontecendo, pois todos extrapolam a inflação, independentemente do governo. A circulação de dinheiro fica escassa quando as pessoas estão pagando mais por necessidades básicas e compram menos. O consumo diminui, o que pressiona as condições monetárias e de consumo, e os custos dos empréstimos aumentam rápido. As pessoas ficaram mais pobres, os salários não correspondiam aos custos de vida e qualquer dinheiro emprestado ficou mais caro. O aumento dos preços do petróleo também é um problema recorrente. Isso é visto no preço do gás no Brasil, que já passou de R$100. Esses elementos indicam que a crise está voltando ao mesmo nível que em 1974. Podemos enfrentar uma relação negativa de até 5% do PIB se não tomarmos cuidado. As últimas restrições monetárias, de acordo com a Organização Internacional das Finanças, foram o aperto mais severo que a humanidade já viu. Desde que percebeu a possibilidade de uma crise, a China está desacelerando rapidamente, enquanto a Europa está em uma guerra constante para evitar crises. A questão é a gravidade do resultado. Vamos discutir alguns exemplos. Quantas pessoas usam o termo recessão? As pessoas pensam que isso é um retrocesso técnico, pois houve um crescimento negativo em 2 trimestres consecutivos, o que leva a uma queda nos preços dos ativos e uma redução no emprego. Qual é o risco de desenvolver uma depressão? Embora não possamos garantir que isso ocorra agora, o balanço bancário é um componente mágico que pode evitar a crise. O poder de compra do dólar é diminuído quando os bancos imprimem dinheiro, e a maioria dos bancos centrais faz isso simultaneamente. Isso resulta na degradação da moeda, o que reflete na valorização de ativos como criptomoedas,
ouro e ações. Europa, Estados Unidos e Japão estão usando o truque da transferência direta, que significa pagamentos diretos aos indivíduos. Essa estratégia permite que o uso de moedas aumente mais rapidamente. Isso é o que vai acontecer, independentemente de nossas perspectivas econômicas ou políticas, então temos que lidar com essa realidade. Observe a economia local. É comum que as pessoas se queixem de preços e de como seus salários não rendem. Ocupação é importante para imóveis residenciais, e o efeito cascata é evidente quando grandes corporações, como a Amazon, demitem funcionários devido à falta de demanda no setor imobiliário. O que a Organização Econômica está dizendo é que enfrentamos um dos maiores desafios econômicos desde a Segunda Guerra Mundial. Não desanime nem se desespere. Se você está vendo este vídeo, está sendo alertado e poderá se preparar. Lembre-se de que é na crise que surgem os heróis mais destemidos. Use os fatos apresentados para se preparar e superar a crise que está por vir. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e conte nos comentários se já analisou os aspectos da crise em sua cidade. Seu sonho de se tornar rico está próximo. Basta usar as ferramentas certas para alcançá-lo.